Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos estar lendo o texto em Filipenses, capítulo 4, nos versículos do 13 ao 20. É bem famoso. Você vê muito nos ônibus, nos carros por aí afora. O título desse sermão: Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 4, de 13 a 30, não, de 13 a 20, perdão, de 13 a 20. Amém? O título é o versículo 13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vida, para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Esse é o título: Tudo posso naquele que me fortalece. A frase, tudo posso naquele que me fortalece, enche o nosso coração de força. Com certeza, em muitos momentos em sua vida, você se valeu dessa verdade bíblica, da palavra de Deus, para superar um desafio, para vencer uma luta espiritual, para conviver com uma enfermidade, para suportar a adversidade, para suportar uma perda. De fato, essa palavra tem sustentado a muitos e durante toda a história da igreja. No entanto, essa frase não é solta na Bíblia. Ela não é uma varinha de condão, um amuleto ou uma senha para tudo o que nós pensamos. Vocês já ouviram essa frase? Olha só: nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo o que eu posso eu devo, e nem tudo o que eu posso eu faço. De fato, existem circunstâncias em que o fato de Deus nos fortalecer, mas isso não significa que podemos fazer tudo. O mesmo apóstolo Paulo nos demonstra em sua própria vida que esta frase, tudo posso, não nos torna um super crente, um super-herói da fé. No contexto dessa frase, entendemos que este poder de Deus em nós nos faz caminhar por terrenos distantes do que gostaríamos e sonhamos. Às vezes, esse tudo posso nos assusta quando interpretado dentro do seu contexto. Então, o que significa nesse texto a expressão tudo posso naquele que me fortalece? Primeiro ponto: poder para ser humilde. O apóstolo das nações, o apóstolo Paulo, nos ensina aqui que o poder de Deus em nós não nos exalta, mas nos torna humildes. De fato, ele teve que ser humilde em alguns pontos. Um deles, humilde para receber a ajuda material dos outros. Às vezes achamos que estamos bem espiritualmente,
quando temos condições de ajudar os outros. Alguns acham até que receber ajuda é um sinal de fraqueza da fé. No entanto, o texto nos ensina que Paulo não viu nesse ato de receber ajuda material qualquer demérito, mas uma forma de experimentar o suprimento de Deus em sua vida. Ele entendia que quando um irmão ajuda o outro, a ajuda se transforma em uma oferenda a Deus, em um sacrifício espiritual. Lembremos-nos de que o nosso Salvador aceitou ser sustentado por mãos humanas. Em Marcos, capítulo 15, os versículos 40 e 41, diz assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, acompanhavam e serviam, além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ele nos deu exemplo para seguirmos os seus passos, em tudo. Segundo pontinho de Paulo: humildade para receber apoio espiritual. Esse cuidado da igreja para com o apóstolo Paulo era mais do que material. Eles se associaram a Paulo em sua luta espiritual, a sua tribulação. Alguns crentes reclamam que não recebem apoio espiritual. Outros, entanto, se acham tão orgulhosos que não buscam apoio nenhum em outros irmãos. É interessante que o Senhor Jesus não teve receio em pedir a companhia dos seus discípulos. Lembra lá no Getsemane, na noite que ele foi preso? No capítulo 26, versículo 38, Jesus fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai e orai comigo. O próprio apóstolo Paulo se sentia fortalecido com a presença dos seus irmãos, mesmo sendo estes mesmos menos experientes do que ele. Sobre Tito, ele disse: porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. O quanto desse poder de Deus repousa sobre nós? Será que estamos dispostos a permitir que o poder de Deus nos conduza para terrenos de tanta humildade assim? De sermos sustentados por mãos alheias, de sermos sustentados espiritualmente, ajudados por pessoas que achamos que são menores do que nós, conhecem menos, sabem menos, estão há menos tempo na igreja. O segundo ponto do tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro, poder para ser humilde. O segundo, poder para se alegrar em tudo. Paulo demonstra que mesmo tendo passado por tantas necessidades, ele se alegrava no Senhor pelo suprimento. Logo após, ele nos ensina que Deus o fortalece de tal forma que ele pode experimentar qualquer circunstância. Ele conhecia bem o que nos ensina Eclesiastes 3, do 1 ao 8, mas especialmente os versículos 4 e 5, que diz: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Até na Bíblia tem a questão de saber o tempo certo de todas as coisas. Houve tempo em que o poder de Deus se manifestou em glória na vida de Paulo, quando ele repreendeu demônios, quando orou e enfermos eram curados, quando pregou e muitos se converteram. No entanto, em outros momentos, ele foi visto com fraqueza física e emocional. Mesmo assim, ele experimentou a força de Deus na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 10, do 8 ao 10,
diz o seguinte: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, para minha edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, a palavra desprezível. Como este apóstolo, devemos nos alegrar, mesmo quando for difícil, e sermos fiéis, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis. Mesmo na fraqueza, o poder de Deus nos alcança e nos aperfeiçoa. Quando falarmos tudo posso naquele que me fortalece, que estejamos dizendo, em qualquer circunstância, eu me sinto fortalecido. Terceiro, nós vimos até agora, o poder para ser humilde, o poder para se alegrar em tudo. Agora o terceiro, poder para se contentar. Paulo recebe a ajuda da igreja de Filipos, agradece aos irmãos e se diz satisfeito. Ele não pede mais nada, mas se diz contente com o que recebeu. Hoje, principalmente nesses tempos de compra e vende, compra, o contentamento tem desaparecido das nossas vidas. Parece que queremos sempre mais. Se temos um carro bom, queremos um melhor. Se temos uma boa casa, queremos uma maior. Se temos um celular razoável, queremos o melhor que existe. Se temos uma igreja boa, queremos uma ainda melhor. Dificilmente encontramos uma pessoa que diz como o apóstolo Paulo: estou suprido. Este mesmo apóstolo nos orienta sobre a beleza do contentamento em outro texto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O autor da carta aos Hebreus reverbera essa palavra. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é Bíblia. Se não bastasse a Bíblia, Benjamin Franklin disse assim: a satisfação faz com que os pobres tornem-se ricos. A insatisfação faz com que os ricos tornem-se pobres. Aquele que está sempre satisfeito, embora tenha tão pouco, é muito mais feliz do que aquele que está sempre a cobiçar, mesmo tendo tanto. Um homem chamado Peterson fala sobre a falta de contentamento pastoral, fazendo a comparação de que alguns pastores nunca estão satisfeitos em suas igrejas e com as suas igrejas, querendo sempre algo novo e deixando o rebanho sempre agitado, sempre intranquilo. Que Deus nos dê poder para conquistarmos mais, para trabalharmos mais, para buscarmos mais, mas também que Ele nos dê poder para dizer: estou satisfeito. Não preciso de mais nada. Que ouçamos as palavras do nosso Senhor Jesus, que nos orienta a não ficarmos inquietos, ansiosos, preocupados com as coisas materiais. O pastor pregou isso sexta-feira da semana passada, sobre a ansiedade, sobre esses versículos mesmo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo,
vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E Jesus disse: Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Contentar é uma confiança de que Deus em Cristo suprirá cada uma de nossas necessidades. Observemos que Paulo fala em cada um, em uma por uma. Deus sabe do que precisamos. Por isso, devemos ficar despreocupados e contentes. E conversando com o pastor, ele falou comigo assim: Fabiana, você está deixando passar o mais importante. Aí eu falei: Tô. Tá. Eu falei: o que eu estou deixando passar, pastor? Poder de suportar. Aí eu falei: tá, poder de suportar. Aí eu pensei em dois suportar. Dois, porque eu conheço dois. O suportar de aguentar, ser firme, estar suportando mesmo ali as coisas, e o suportar de ser suporte. E tem esses dois. Eu vou ser suporte do meu irmão, eu vou ser suporte do pecador. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso ser um suporte para trazer aquele pecador para cá, para trazer aquele desviado para cá. Eu posso ser esse suporte. Meu ombro serve para isso. Mas tem aquele suportar da música do pregador Lu. Aquele suportar também é o suportar. Já posso suportar. Que Deus nos fortaleça de tal forma que se cumpra em nós a palavra de Paulo, que está escrita em Romanos, capítulo 8, dos versículos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa disso, podemos suportar. Por causa disso. Porque o Espírito de Deus habita em nós. O maior de todos os Espíritos habita em nós. E você pode ter certeza disso. Porque, como o pastor nos ensinou, tem que ter 3 versículos que combinem certinho, que falem da mesma coisa. E eu procurei e eu achei. João 14, 17 diz:
O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, podemos suportar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele me deu poder para ser humilde, ele me deu poder para me alegrar em tudo, ele me deu poder para ser contente, para me contentar, ele me deu poder para suportar. Será que agora podemos ler esse versículo com estes significados apresentados nesses pontos que eu disse agora? Será que ao dizer isso eu estou de fato dizendo a Deus que eu estou fortalecido e que tudo eu posso nele? Nele eu posso ser humilde e receber ajuda material e espiritual dos meus irmãos? Nele eu posso ser agradecido em toda e qualquer circunstância? Nele eu posso dizer que estou contente, satisfeito e que tudo posso suportar? Que na próxima vez que usarmos esse verso, nos lembremos de suas implicações e do que ele de fato quer dizer para a gente. Que Deus nos abençoe sempre. Amém? Amados, vou terminar esse culto agradecendo a você que assiste pela internet, agradecendo a você que já fez a sua doação ou que ainda vai fazer a sua doação, para que a gente possa estar continuando com esse projeto cada vez melhor e cada vez que a vontade de Deus seja feita, não somente nas nossas vidas, mas na vida de vocês, que sejam sempre prósperos em tudo aquilo que colocarem em suas mãos. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.